da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu te seguirei para onde quer que fores. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos traz que o seguimento de Jesus está cercado de diversas exigências. E não há como seguirmos se não estamos dispostos a colocarmos em práticas tais exigências. De modo especial, nós vemos através da liturgia 4 modelos dos quais foram chamados ao Senhor. 3 deles não estavam em condições de viver as exigências, e um somente esteve. O primeiro nos apresenta o evangelho de hoje. Jesus estava caminhando e um homem diz a ele: Senhor, eu te seguirei. Veja, este homem foi tomado por um sentimento de euforia. Quem sabe ele tivesse ouvido alguns dos grandes discursos de Jesus, ou tivesse testemunhado um de seus milagres, alguma das maravilhas realizadas pelo Mestre. E naquele momento de alegria, tomado por um sentimento, ele diz: Senhor, eu estou disposto a te seguir. Mas aquele homem não tinha colocado a mão na sua consciência e refletido o que é o seguimento de Jesus. E por isso, a resposta de Jesus é a seguinte: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus quer dizer com isso? Primeiramente, que o seguimento dele passa por uma saída de nós mesmos. Não pode seguir Jesus quem está buscando conforto, segurança ou interesses pessoais. Se nós queremos seguir Jesus, não devemos buscar uma vida confortável. E nós precisamos ter consciência disso. Toda hora, aqueles que seguem Jesus são retirados dos seus comodismos, são levados a sair de si mesmos e ir ao encontro daquilo que o Senhor lhes mostrar. Quantos são aqueles que vão dizer que querem seguir Jesus, mas estão em busca de interesses pessoais? E meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós precisamos ser muito claro. Nós vemos isso acontecendo inúmeras vezes nas nossas igrejas. Pessoas que, diante de uma experiência com Deus, com o sagrado, são tomados por uma euforia, por uma alegria, por um desejo de seguir Jesus, mas não refletem sobre as exigências disso. E aí elas começam a trabalhar para o Cristo, mas na primeira dificuldade, no primeiro não que elas levam, quando elas percebem que servir a nosso Senhor é uma realidade difícil, o que elas fazem? Largam tudo. Largam tudo. E ainda dizem: ai, padre, como é difícil seguir na igreja. Como é difícil estar nas pastorais. Difícil é seguir Jesus, é exigente.
E ele não enganou ninguém. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E tem muita gente que está buscando travesseiro para servir Jesus. Não vai ter. Se você quer seguir Jesus, Ele está colocando as exigências. Não busque conforto. Não busque comodismo. Não busque os seus interesses pessoais. Isso não é seguimento de Jesus Cristo. Mas há um segundo. Um que foi chamado por Jesus. Porque veja, Jesus está chamando constantemente os seus. Cada instante, minuto e segundo. Só que diante do chamado de Jesus, ele diz o seguinte: deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. E aparentemente, o pedido deste homem é um pedido muito justo. Enterrar alguém que tanto contribuiu com a sua vida, a sua criação. Mas aqui Jesus mostra uma segunda coisa. Existe uma ordem de valores no Evangelho. E o que tem maior valor? A paternidade terrena ou o chamado divino? O que tem maior valor? Responder o desejo de Deus para a nossa vida? Ou ficarmos presos a tudo aquilo que é biológico? Jesus está mostrando que não há maior valor do que se orientar pela sua voz. Quando Ele chama, nós devemos largar tudo, e tudo é tudo, porque nele está a maior riqueza que o homem poderia ter. Depois o terceiro, aquele que diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. E aqui nós vemos aquele tipo de pessoa que diante do chamado de Deus começa a dar desculpas. Eu serviria a nosso Senhor, eu seguiria Jesus, porém eu não tenho tempo, porém eu não tenho isso, eu não tenho saúde, eu não tenho aquilo, uma multiplicidade de desculpas. Não está disposto a seguir Jesus. E como o padre disse, são 4 modelos. O último é o santo que nós celebramos hoje, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis nasce na Itália, na cidade de Assis, em 1182. Na sua juventude, viveu de maneira muito leviana. Mas, após um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, tem a sua vida transformada. E aqui nós vemos através da vida, porque veja, meu irmão, hoje em dia, nós estamos fartos de pessoas que são muito boas nos discursos sobre Deus. Pessoas que são boas nos discursos sobre o seguimento de Jesus. Mas nós precisamos que a vida das pessoas fale. Enquanto estes homens do Evangelho apenas falaram por meio de palavras, a vida de São Francisco de Assis
nos ensinou como é seguir Jesus. E eu quero trazer um fato, dentre tantos, da vida deste santo, que mostra isso. Que ele não estava numa euforia, empolgado por conta da experiência de Jesus. São Francisco, após a sua conversão, ele começa então a reconstruir a igreja porciúncula, porque tinha entendido que este era o chamado de Deus, a reconstrução de uma capela. Mas fora isso, ele começou a fazer muitas coisas. Ele começou a ajudar os pobres em sua volta, deu o famoso beijo em um homem leproso. Mas tudo isso foi acontecendo sem que o pai de São Francisco de Assis soubesse. Até que, graças a Deus, em todo lugar tem gente fofoqueira, não é verdade? Só não aqui em Jataí, graças a Deus. Foram contar para o pai de São Francisco de Assis. E ele, quando soube do que o filho, um nobre, estava fazendo, agride São Francisco de Assis em praça pública. Ele tranca São Francisco de Assis em um quarto e deixa ele lá por semanas. Após ir viajar, a mãe vai e liberta São Francisco. E aí ele foge. Só que o pai dele, quando volta, furioso, vai buscar o bispo da sua diocese. E diz a ele que São Francisco roubou o dinheiro que era dele. E estava dando este dinheiro de maneira ilegítima à igreja. Então foi marcado diante de todos da cidade uma audiência aonde São Francisco seria julgado. São Francisco já estava, nos diz a história, andando meio maltrapilho. Mas no dia desta audiência, ele vestiu as melhores roupas, arrumou o seu cabelo e chegou lá. Quando o pai fez as acusações, São Francisco disse a ele: não se preocupe, meu pai, eu devolverei tudo o que é seu. Nos diz que São Francisco entra na igreja e sai de lá completamente nu. Em suas mãos, as roupas que pertencia a seu pai e o dinheiro que ele havia utilizado. Ele deposita tudo aos pés do pai dele e diz: a partir de hoje, aquele a quem nós chamamos de Pai Nosso, será o meu Pai. Não há maior valor do que seguir a Cristo. Responder ao chamado de Deus. São Francisco abandonou tudo. Ele começou do zero. Mas porque em Jesus, ele tinha tudo. Tudo o que ele precisava. Começou sem mesmo as roupas do corpo. Nos diz que o bispo retirou a sua capa e jogou sobre ele, para cobrir a sua nudez. Mas ele não estava nu, porque estava revestido das virtudes de Cristo. Qual desculpa você está dando para não
corresponder ao chamado de Deus? Qual mimimi nós estamos utilizando? Qual dificuldade? Paremos. Os modelos já foram nos dados. Que sigamos Francisco de Assis neste dia. Quero convidar a você, então, inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E o padre sempre diz isso: Deus não trabalha com mentiras. É a nossa verdade diante da verdade de Deus. Deus nos chama sempre. Será que eu e você temos dado desculpas para este segmento? Hoje tome uma decisão. Seguir Jesus sem impor condições, sem buscar interesses pessoais, confortos. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça e nós estamos buscando comodidade para seguir Jesus. Nós estamos colocando desculpas cada vez maiores e muitas delas justificáveis. Retire as vestes do seu comodismo, das suas desculpas. E assim como Francisco de Assis, assuma o cuidado da paternidade divina. Ele está chamando a mim e a você. E é Ele quem cuidará de nós.